aproveitar mais o arco. Uhum. Isso é uma das coisas que eu melhorei bastante. Tenho que melhorar. Tudo tem que melhorar mais. Mas antes eu tocava num pedacinho só, né? Num Sim. pedacinho. E agora eu tô aproveitando bem mais o arco. Bem mais. Legal. Quarto dedo, só agora sendo usado. Só depois do seu curso. Antes, E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais pro início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. meu nome é Cristiane, eu tenho 51 anos e eu tenho interesse por música clássica desde pequenininha. Mesmo, daquelas que meu pai me dava mesada e eu juntava meu dinheiro para comprar discos. Sei, faz tempo, Discos. hein? Faz tempo. Pô, já tô aposentada, tá? Faz tempo. Então, e aí eu escutava música clássica, pianista, música clássica, eu sempre gostei muito, muito mesmo. Mas assim, nunca imaginei que eu pudesse ter a capacidade, talento para isso, né? Tanto que meu filho toca violão, toca guitarra e toca muito bem. Ele sim tem talento. Aí ele já tentou explicar algumas coisas, mas não consegui pegar, porque também, coitado, ele não tem didática para isso, né? Então eu desisti mesmo, achei que aquilo não era para mim. Mas com a pandemia chegando, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa diferente. Eu falei assim, olha, mas deixa eu tentar, né? Deixa eu tentar ver como é, e se eu não conseguir mesmo. Aí eu procurei um professor aqui, um pouco antes, na verdade foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi Uhum. em março, começou em março, né? E eu procurei um professor particular aqui na minha cidade, que eu moro numa cidade bem pequena, no interior de São Paulo. Você é de onde? É De qual cidade? Santa Cruz das Palmeiras. É entre Ribeirão Preto e São Paulo. A cidade mais conhecida um pouquinho mais perto daqui é Pirassununga, né, da 51, da Caninha Sim. 51, Eu da Força Aérea. já dei aula em Pirassununga, que tem um campus da USP lá, e aí numa Tem, extensão eu dei aula de violino lá. tem sim. Então eu moro pertinho. Santa Cruz das Palmeiras dá 25 quilômetros mais ou menos de lá, saindo da Anhanguera. Então aí acho que novembro, dezembro, eu contatei na verdade, não é a profissão dele ser professor. Ele tem uma outra profissão, mas como ele toca na igreja e instrui na igreja, né? Acho que dá algumas aulas na igreja dele. Ele tinha alguns alunos. Aí eu procurei ele e ele começou a me dar algumas aulas e eu cada vez me encantando mais, vendo a dificuldade, mas me encantando bastante, né? Sim. E aí eu encontrei você depois também. Depois de um tempo na internet, eu vi um anúncio seu e falei, eu quero tentar também. Eu quero tentar, e assim foi a melhor coisa. O seu passo a passo, estou amando, amando, né? Agora eu cheguei numa lição onde eu estou nela já faz um tempo e não sei quando vou sair. Acontece, acontece. Quando vai ficando mais difícil, né? Cada vez tem mais complexidade, cada exercício, cada música, cada coisa nova, né? E, então, antes do curso você tinha, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais uns 5 meses, mais ou menos, ali. Você entrou na turma 4, né? O- Sim. Então, você tinha uns 5 meses. Nesses 5 meses antes, você já sabia ler partitura? Como que tava nesse aspecto?
Tá, vou contar então. Eu sabia ler a partitura assim. Comecei com muita dificuldade, porque também eu achava que isso eu não ia conseguir de jeito nenhum. Mas eu escrevia tudo nas minhas partituras. Até que eu tomei uma bronca Minha. sua. Mas assim, eu sei, foi muito positiva, porque eu comecei a apagar das minhas, da- das minhas partituras, né? Dos meus exercícios, porque até nos exercícios eu fazia isso mesmo. E foi muito bom, por exemplo, nas suas aulas, nas suas lições, com as cordas soltas, e lá eu aí fazia no computador ou no meu tablet, lá não tinha jeito de escrever, né? Uhum. Aí, então, eu fui memorizando melhor as coisas, né? E aqui que eu tinha escrito, uma parte do exercício que tinha impresso, eu ficava apagando, apagando. Mas antes, quando eu comecei, veja bem, olha só a rabisqueira que era na minha partitura. O que que era? Que ele me incentivava a tocar algumas músicas dos cânticos que eu tenho, né, da minha igreja. E aí, olha só o que que eu fazia. Eu colocava em cima da nota a corda e o dedo que eu precisava, certo? Por exemplo, eu era um mi. Eu colocava a corda que eu precisava pegar, porque eu não tinha essa noção, né? A corda que eu ia usar e o dedo que eu ia colocar para ter aquela nota e escrever o nome da nota embaixo. Então, e aí eu me embananava bastante, porque aí eu tinha que olhar lá em cima, olhar embaixo, Sim. e isso já Sendo que estava tudo que escrito, né? Assim, foi aquilo que eu estava falando, né? Assim, quando você tem a partitura, as notas escritas, o pentagrama, tudo, tá tudo ali já, na verdade. Você já sabendo ler a partitura, naturalmente, né? Estudando certinho, você vai saber onde está ela ali, você vai saber qual que é a nota, então não precisa escrever embaixo, né? E sabendo qual que é a nota e onde que ela se localiza no pentagrama, você sabe qual que é a corda. Tipo, não tem como escrever uma nota sol da corda sol em outro lugar, é só lá mesmo, né? Lá embaixo, e tal. Então, na verdade, todas essas escritas a mais aí eram realmente perda de tempo, né? Assim, você estava tentando adaptar uma parada, uma forma de linguagem para a linguagem que você já conhece, que é o português, que é o jeito que você escreve normal. Então, sendo que já estava lá, né, na partitura, tudo certinho. e além de tudo, eu me confundia, como você já me falou quando você me deu uma bronca, você explicou o motivo, né? Que, lá, tá marcado a corda Mi, tava escrito lá embaixo, Mi. Às vezes eu pegava a Mi na corda Ré, mas não, era o Mi lá de baixo, e Aham. vice-versa, e outras notas, né? Às vezes a corda Sol não era lá, não era a corda solta, era o Mi, mas estava escrito Sol, não estava explicando qual era, né? Então, às vezes eu tocava diferente. Eu falei, a hora que eu tava tocando, eu falei, ai, não, não era aqui, errei, não era essa corda. Sim, bem isso mesmo, né? É, E depois agora você começou a praticar mais certinho a leitura, tudo mais. Aí hoje você lê a partitura sem precisar leio. escrever. Eu não vou dizer para você que, assim, eu leio a nota que você colocar, bom, sem contar muito aquelas que a gente não usa muito nas partituras, que são as linhas, né, suplementares, principalmente as de cima, Uhum. né? Aquelas eu tenho ainda mais dificuldade ainda. Tá no sol, tá bom. De cima que eu falo Sim, lá pra da cima. corda mi, né? Mas eu consigo ler sim, qualquer nota que você colocar eu vou saber. Agora, na hora da correria de uma música, certo? Aí, às vezes, se eu não estudei ela direitinho, aí ainda eu me preocupo Sim, sim. de pensar rápido, eu fico nervosa. Aham, não é normal, Mas né? já Assim, melhorei demais, demais, na demais. estrutura do estudo, a gente faz uma leitura antes, né, de cada música. Então, realmente é importante mesmo. Assim, ninguém vai chegar e pegar uma música nova e tocar perfeitamente logo de cara, assim, né? Então, realmente precisa dessa leitura antes, um solfejo para entender, né, os ritmos certinho, o que vai acontecer, né, que tempo que tem tal nota, quais são as notas e tudo, né? Então, organizar isso antes de ir pro violino, né? Sim, mas mesmo na lição, né? Quando eu vou fazer lição com você.
lá. Estou na lição, no módulo 18, estava lá na asa branca, que não era tão rápido lá, né? Uhum. Aí você vai solfejar, eu vou solfejar com você, certo? Na lição. E às vezes para eu te acompanhar direitinho, aí eu vou até ficar nervosa um pouco para poder Sei. fazer no seu ritmo, como você está fazendo lá, entendeu? Mas se eu parar e eu for fazer sozinha, aí vai dar certo. Uhum. Mas na pressão de te acompanhar, principalmente essa outra que eu estou fazendo agora, que eu esqueci qual é, depois da asa branca, eu até devia ter deixado aqui. Depois da asa branca é aquela Ai, como é que chama? Essa que eu tô tocando agora. Ah, essa daqui. Ah, do o Como ela minueto, chama mesmo? minueto. Ai, deixei ela em algum outro lugar. Então, ela também, se eu vou acompanhar você, Aham, sim. aí no seu ritmo, aí eu também fico meio nervosa para Sim. fazer, mas eu conheço todas as notas. Não, legal. E tecnicamente no violino, o que que você sentiu diferença, assim, de o que você viu antes do curso e depois que entrou no curso? O que que você sentiu de diferença, assim, no violino? Tudo, tudo. Pegar no arco, até hoje eu tenho uma dificuldade maior de não segurar tão forte no arco, que parece assim, igual aqueles motoristas que estão aprendendo a dirigir, que tu segura assim, né? Totalmente travado no volante. Uhum. Eu ainda estou lutando contra isso, sabe? Mas já estou melhorando. O segurar no arco, o não apertar tanto o dedo na corda, porque tudo eu fazia muito, muito, muito forte. Muito forte. E Uhum. aí tentando fazer com mais naturalidade. Aproveitar mais o ar. Uhum. Isso é uma das coisas que eu melhorei bastante. Tenho que melhorar. Tudo tem que melhorar mais. Mas eu tocava num pedacinho só, né? Num Sim. pedacinho. E agora eu tô aproveitando bem mais o ar. Bem mais. Legal. Quarto dedo, só agora sendo usado. Só depois do seu curso. Antes, é um aluno atrasado, né? É nada, você tá bem, você tá bem. Mas é que realmente, assim, tem pessoas que não colocam, né, o quarto dedo logo de cara e tal. Mas aí isso no aluno acaba sendo ruim, porque aí você cria uma certa destreza com os três dedos e acaba meio que ficando com aquele receio, sabe, de usar o quarto dedo, porque você não usou o mesmo tanto que você usou os outros três. Então, na verdade, as pessoas que têm dificuldade no quarto dedo, no geral, é porque não utilizaram. Tipo, só por isso. Não, Então, não. quando você não faz uma coisa e você faz outras coisas, você acaba indo bem nas outras coisas e naquilo que você não faz, você não vai bem. Então, a mesma coisa vale para os dedos, né? Então, assim, desde o começo eu sempre tento trabalhar com os alunos, né? Aprender os três dedos, coloca o quarto. É a sequência, né? Aprender os dois, três, beleza. Dá para tocar alguma coisa assim? Dá para tocar. Você poderia estar tocando todas as músicas só com três dedos. Mas se você não usar o quarto agora, depois você não vai usar também. Então, por isso que é importante. E o quarto dedo ajuda bastante, né? Assim, na organização das músicas, das coisas, para você não precisar ficar mudando de corda assim à toa, né? Então é importante sim usar o quarto dedo desde o começo. Que bom que você está usando agora, né? Ele está sendo treinado. Ele Sim, está legal. sendo treinado. Não tá, Ah, mas não tá é assim igual aos mesmo, outros. é assim mesmo, né? Tipo, enquanto a gente tá num nível, a gente acha assim, ah, tô aprendendo aqui, ah, legal. Mas é engraçado, né? Porque isso vai acontecer o resto da vida, não vai ser só agora. Aí você vai melhorando, você vai pegando um pouco mais de coisa, aí você passa a ver que você pode melhorar mais ainda. Então, quanto melhor você tá, mais você percebe que você tem coisas a melhorar. E é isso que você está passando agora. Você fala, ah, tô usando bem o arco, mas ainda pode melhorar mais. Antes você nem sabia que poderia usar o arco como você usa hoje. No geral, é assim, a gente tem sempre um nível que a gente está,
É igual subir uma montanha, né? Quanto mais você sobe uma montanha, mais você olha para baixo e vê o que você já passou, fala, caramba, eu já passei um monte de coisa, mas também você tá mais próximo do pico, né? E aí você começa a ver coisas que de lá de baixo não dava para ver. Às vezes tem um buracão no meio, uma cratera gigante que vai ser muito difícil passar, mas só que de lá de baixo você nem sabia, porque você estava muito longe, né? Não dava para ver. Então, quanto mais você sobe, mais você vê que pode ser melhor ainda as coisas. Uhum. Engraçado, né? Eu tava assim, ó, antes de fazer aula com você, né? Eu fazia os exercícios e aí a gente arriscava, eu arriscava bastante várias músicas, assim, sem os acidentes, certo? Uhum, Várias músicas, né, são cânticos da igreja. Eu arriscava vários, né? Inclusive, eu até tinha uma amiga que gostava muito de ouvir, que ela mora longe, então fazia bastante videoconferência, né? uhum. E aí, de repente, ela falou para mim assim: Mas você não tá tocando mais? Eu falei assim: Não, eu tô. Eu tô tocando, só que agora eu voltei, comecei meio que na estaca zero. Eu comecei nas cordas soltas de novo, primeiro dedo, segundo dedo, então eu não toquei as músicas. Aí quando eu voltei, quando eu cheguei no primeiro dedo, segundo dedo, que eu vi que deu para pegar aquelas músicas novamente, aí dava a impressão de que eu regredi, porque eu estava fazendo as coisas agora do seu jeito, Uhum. colocando os dedos juntos, né? Apaguei todas as minhas notas, então, Você usava marquinha no violino ou não? sim, E tirou. sim. Mas ele ficou meio marcadinho. Meu violino é usadinho, tá? É um chinesinho, chinesinho. O importante é Então ter o eu violino, usava, né? eu desisti de comprar um outro novo melhor por causa da sua orientação, falando que Uhum. não ia adiantar nada Sim, nesse momento não eu ter um precisa, violino né? Não... melhor se é, é. Então aí, quando eu voltei a tocar alguma coisa das músicas, né? Parecia que eu estava voltando na estaca zero, porque aí eu tive outras dificuldades, porque eu estava tentando aplicar a técnica que você estava ensinando, né? Então, às vezes eu estava lendo a partitura sem anotação, então eu demorava mais. Eu demorava mais. E quando você toca agora, um desses hinos que você tocava, né? Desses cânticos da igreja e tal. Quando você toca hoje, você sente diferença no resultado tocando, apesar das dificuldades, óbvio, né? Mas você sente diferença auditiva em relação a como era antes, como sai hoje? Ah, sim, né? Porque quando a gente aproveita mais o arco, o som fica mais bonito Uhum. do que só aquele toquinho curtinho, né? Então aproveita mais o arco, se tô segurando diferente melhor, eu sinto sim um avanço. Apesar de que eu sou daquelas que penso assim, meu Deus, alguém que está fazendo aula como eu estou fazendo por esse tempo longo já, devia estar bem melhor. Ah, Devia estar bem... você entrou em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem 6 meses que você tá. Não, 6 meses. não, 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 mas do outro ano, né? Um pouquinho antes da Isso, pandemia. Não, isso. Não, foi, é, foi. é. Da turma Ah, 4 foi março desse ano, né? não, tá, mas eu Isso, mas comecei um outro ano. você começou antes, Outro mas ano. não, mas Outro assim, ano. com a estrutura de verdade, foi Isso. agora. Então, assim, ainda é muito recente para você tudo isso. Tem Mas gente que entrou no curso, por exemplo, teve uma aluna, a Aline, não sei se você já conversou com ela, que não. ela entrou no curso, ela já toca, tipo, tem uns 10 anos que ela toca violino, toca na igreja e tudo mais. Ela entrou e fez isso que você tá fazendo. Voltou do zero e agora ela tá morrendo de dificuldade. Porque ela não tinha feito nada disso nos 10 anos que ela estava tocando. Então ela só tocava lá na ponta, usava só um pouquinho de arco, não mantinha os dedos na corda, sabe? Não tinha o controle do que estava fazendo, assim, ela só tocava. Então, assim, se você seguisse dessa forma, ia ser isso. Você ia chegar nos 10 anos tocando do mesmo jeito que você estava tocando agora. Então, assim, essa reestruturação é recente. Então, É. pensa realmente sobre isso, né? Assim, você tem agora, de verdade, 6 meses de estudo de violino. Antes disso, você estava tocando. Tocar é fácil. O difícil é realmente dominar a parada mesmo. Tirar vícios.
É terrível. É muito difícil. É mais difícil que aprender do zero, né? Mais difícil do que aprender do zero. É, É exatamente igual reformar uma casa. Você é, vai mexer numa coisa e tem outra coisa envolvida, e com outra coisa envolvida, que você tem que arrumar aquilo outro primeiro para depois mexer naquilo. Meu Deus, como tirar vício é terrível. é difícil mesmo. Eu Mas não beleza. usei, com ele, tá? Bora, vamos ouvir um pouquinho como que estão as coisas por Ai, aí. meu Deus, você sabe que eu vou errar tudo, né? Ah, mas não tem problema, não tem problema. Isso acontece com todo mundo, é a síndrome do professor. Que é quando você tá Ai, tocando que horror, sozinho, você sabe. você tá tocando sozinho, sai ótimo em casa. É porque eu sei porque eu já passei por isso milhões de vezes também sendo aluno, né? Então você toca em casa, sai tudo. Aí você vai tocar pro professor, parece que você nunca tocou violino na vida, fica tudo estranho, tudo. Mas é normal. Vou raspar toda a corda, vou mexer, Bom, vocês então você já sabe, tá acostumado que vai sair Sim, uma não, caca, né? fica tranquilo. E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas não quer dizer que isso é simples e mágico assim e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail, tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo. Beleza? Te vejo lá do outro lado. Isso porque eu vou ver aquela lição que eu tô fazendo, tá? Beleza, isso. Só que sem a partitura, né? Vamos ver se eu consigo. Não tem a partitura fácil, de fácil acesso aí? Não. Eu vou ver se eu consigo de cabeça, porque tá aí outra coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse memorizar uma sequência de coisas. Porque sempre eu fui apegada demais àquilo que eu estava enxergando no papel. Uhum. Sempre. Nenhum dos cânticos que eu tinha antes eu memorizava. Agora, nessa lição, para você ver como a repetição ajuda. É, mas é mesmo. Nessa lição, eu memorizei de tanto que eu já mexi nela. Sim. E não sei quando vou sair, hein? Não sei. Pra você ter uma ideia, isso é só uma lição ali de uma página, né? Quando a gente toca, por exemplo, um concerto para solo, né, de violino e tal, tipo, esse que eu tô estudando, por exemplo, agora, o Tchaikovsky, ele tem... O primeiro movimento são, tipo, 17 páginas. E, e se eu começar a tocar do início, que eu estudo ele já tem 2 anos e pouco, 3 anos. Se eu começar a tocar ele do começo, ou não sei se hoje eu ainda lembro exatamente como chegar até o final, mas pelo menos mais da metade eu passo. Então, assim, mais de 10 páginas eu já tenho decor. Então, mas de tanta repetição que a gente faz, assim, estudar realmente é um processo de repetição, né? E quanto mais a gente repete, mais fica, assim, entendível, né, para o corpo, né, o comando do cérebro para os músculos, né? Então, por isso que a gente precisa realmente da repetição, mas não só repetir de qualquer forma, tem que repetir certo, né? Então, por isso que é importante. Exatamente. E você perguntou no começo e eu não respondi qual era o meu objetivo, né? Não, meu objetivo é só tocar pra mim, pra minha família, me divertir, amigos, alguma coisa assim. Eu não tenho intenção de tocar na igreja, mesmo porque onde eu vou, os cânticos, né, que as pessoas falam nos hinos, ele não é tocado assim ao vivo, né? Uhum. Mas tem muitos cânticos. Então eu gosto muito deles, gosto de tocar, mas assim, só pra Ah, nós. sim, não, mas você pode tocar em casa, Não, pode tocar com os amigos, né? exatamente. Mas não tenho intenção de nada assim mais. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Saiu. Porque tem muita gente que toca lá na igreja, né? Não vai ser o meu caso nunca. Aham, não, tudo bem. Ai, vamos lá, né?
vou errar, tá? Tá tranquilo, não. Toca normal. Aqui agora, eu não pegava solto. Uhum. Agora eu tô tentando pegar. Eu pegava o quarto dedo, eu fazia assim. Agora eu vou Uhum. tentar pegar o quarto dedo. Não. Pera lá. Não lembro mais como é. Pode voltar do começo, tá tranquilo. O quarto dedo todo raspado. Uhum. Legal. Todo raspado. Não, não tá ruim não. A afinação tá boa no geral. O controle do arco tá legal, mas ainda pode soltar um pouquinho mais de arco. Então, eu queria fazer com você algumas coisinhas assim, em relação principalmente ao arco, que eu ainda acho que ele tá um pouquinho preso ali demais, sabe? Então, pode soltar um pouco mais. Então, o que que a gente vai fazer agora como exercício? Você tem aquela marquinha no meio do arco, tem? Isso. Como Tem. exercício, inicialmente, eu quero que você toque a mesma música do mesmo jeito, só que só na metade inferior do arco. Do talão até essa marca, sem passar da marca. O negócio é, quando a gente tá tocando, tipo assim, hoje você tá tocando mais aqui nessa região do meio e tá ficando sempre por ali. Só que aí você vai até, você tá usando mais a parte inferior também, mas você acaba sempre ficando por ali. E acaba que não tem muito como trabalhar um som mais, né? Tá vendo? Usando bastante arco, realmente. Então, assim, então eu sempre pensei em soltar mais o arco, né? Mas eu tô falando pra tocar primeiro nessa região aqui, porque vai te forçar a usar uma coisa que você não tá usando ainda, que é essa região muito próxima do talão. Então, se você fica só aqui, tá vendo? O arco bem colado na corda, não tira ele em nenhum momento, mas tenta não sair dessa região, por enquanto, pra te dar essa firmeza um pouco mais dessa região. Leva até o talão, não fica. Você tá usando na parte certa, mas ainda tá assim, só no segundo quadrante, sabe? Só naquele segundo espaço. Leva até aí embaixo. Opa. Opa. Do, Né? si, lá, sol, lá. Ah, óbvio que agora, dessa forma, acaba esbarrando um pouco mais, acaba acontecendo algumas coisas diferentes que não estava acontecendo antes, porque a gente está numa região diferente. Mas eu não sei se você percebe, mas daqui pelo menos eu percebo que o som já não chega a falhar em nenhum momento. Que é o que acontece às vezes quando tá aqui muito leve, sabe? Sabe, aquele som um pouco falhado, sabe? Nessa região não tem como. Então, quando você tá nessa região, realmente o som sai mais consistente. É um som já diferente do que esse som que sai aqui. Sabe? É um som já mais consistente, então é importante usar. Mas por isso que a gente tem que sempre tentar usar essa região, além do resto também, né? Então agora, toca de novo, do mesmo jeito, ainda, nessa primeira região aqui, né? No primeiro e segundo quadrante. E depois disso, na próxima vez, a gente vai tentar tocar usando o máximo de arco possível. E vai tentar usar o máximo, de verdade o máximo mesmo, assim, ó, tipo.
vendo? Ó, esse sol, um em cada metade, ó. Então, muito arco. Mas primeiro vamos tocar de novo ainda nessa primeira região aqui, do primeiro e segundo quadrante. Tô nervosa, hein? Meu Deus, tá muito ruim pra mim. Tenta sempre manter o arco na corda. Não tira ele, Meu tipo, ouvido tá desde o começo, tentando. tipo, ó, vai começar. Posiciona na corda e aí começa. Com bastante contato, ó, do arco na corda. Do. Tá bom, mas tá bom, tá bom. O negócio é que agora você tá sendo obrigado a pensar em mais coisas do que antes. Então, é óbvio que dá umas travadinhas, né? E, ó, e você não tá lendo a partitura. Se tivesse com a partitura, era mais, né, mais fácil pegar e tal. Talvez eu, quando a gente terminar essa aula, que eu vou pegar isso, que eu vou fazer respirando mais fundo, quem sabe vai sair melhor. Sim. Agora, pra gente experimentar essa sensação, toca a mesma coisa do começo, mas agora tentando usar realmente o máximo de arco possível. Então vai começar lá no talão e vai até quase na ponta mesmo. Mas tá vendo que quando tem as notas curtas, eu tô mantendo mais perto do talão, porque não dá pra usar, né? Não dá pra tocar assim. Então mantém um pouco mais concentrado quando tem notas curtas. E no sol, tem uma questão rítmica, só pra gente organizar, que às vezes você faz um pouquinho rápido as áreas de ré, tarariraré, pam, pam, porque é a vontade de fazer logo a próxima nota. Então, o staccato é realmente metade nota, metade pausa. Então, sol, 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 pam. Um pouquinho mais separado uma para outra, mas sem precisar separar no arco. Às vezes você tira o arco, você faz assim. Não precisa fazer isso. É só, é só parar o arco realmente no movimento. E você consegue o efeito. Exato. Sem tirar. E sem fazer um sonzinho junto. Exato. Meu ouvido tá melhorando. Agora, a mão não consegue fazer Mano, mas é ele. normal, é normal. É aquele negócio, sabe? Tipo, hoje você consegue ouvir coisas diferentes de quando era antes. Então você já passa a ouvir as coisas e fala, ah, posso fazer isso melhor. Então é aquele negócio, a gente vai evoluindo e começa a ver novas coisas para serem melhoradas. Vai lá. Legal, legal. Não tem problema usar o quarto dedo aí, não. É uma opção, na verdade, né? Tanto o quarto ou com a corda solta, dá certo, os dois funcionam. Então, assim, pode usar. Se você acha melhor usar o quarto dedo, pode usar. Não, ficou melhor eu usar a corda solta. Entendeu? Mas aí você Porque estava estudando só com que o é quarto, ligado, né? né? Só que é ligado. Então, porque na partitura tá falando que é ligado. Uhum, Então, eu tenho que fazer assim e descer no. uhum, Pois é, só que aí, como eu falei, é duro quando a gente tá. Ficou mais fácil assim. Só que eu memorizei daquele outro jeito. E agora eu tô sei. querendo mudar, Aham, porque sei. ficou mais fácil. E aí é duro tirar Não, uma é coisa da tranquilo. cabeça e pronto. Volta lá, Mas volta lá do começo e tenta ainda lembrar de manter essa movimentação. Você começou bem, depois voltou a usar um pouquinho menos de arco, assim, usa mais arco. Mais arco.
você vê que, não sei se você sente essa diferença, mas pra mim fica muito claro, sabe assim, você tava assim, aí eu falei, mais arco. Aí, tipo, o som muda, sabe? Quando você usa mais arco. Então, realmente, se force a usar mais arco. Solta esse arco, sabe? A gente já fez vários exercícios, né? Assim, de movimentação do arco e tal. E você sabe fazer. É só usar mesmo, sabe? Assim, é só soltar, assim. Não tem nenhum problema, sabe? Então, mantém bem essa pressão, né? Do arco até lá na ponta, igual nos exercícios que a gente fez sempre e tal. Mas usa realmente. Olha o sol, sol. O tanto de arco que vai no sol, sol. Não só. Porque muda completamente o som. Vai lá pra ponta e faz esse sol, sol aí. Lá na ponta. Começa na ponta, metade um sol e a outra metade outra. Mais movimento ainda do arco pra conseguir esse efeito assim, ó. Bem grudado na corda. Lembra do indicadorzinho aqui? Ó. Bem consistente e leva até o meio. Um movimento rápido, ó. Oi, meu Deus. Eu vou ter que treinar Isso, sozinha não, isso. não, lógico, lógico, lógico. Aqui na hora assim não, dificilmente vai sair. Mas sabe, usar bem essa movimentação do arco. Vai lá, do começo de novo, bastante arco, tentando fazer bem concentrado assim o arco. Bora lá. Se você tá vendo que eu tô usando por pouco arco e eu tô falando pra você que eu já melhorei nisso, você imagina como era antes? Aham. Meu Deus, acho que eu tocava num tantico assim de arco, tipo, quatro tempos. Ficava assim, quatro tempos. Fique esperto aí, hein, porque vai rolar um evento gratuito daqui a alguns dias com uma semana de aulas. Você vai poder participar comigo, com essa didática aí que você está vendo aí e tal nas aulas e tudo mais, sabe? Realmente para poder aprender violino sem ficar perdendo mais tempo com um violinista profissional de verdade. Então corre lá no site que está aqui na descrição, comotocarviolino.com.br, né? Vai lá, você tá aqui embaixo. E aí você vai poder ver lá que tem um lugar para você colocar seu nome e o seu e-mail. E assim que começarem as inscrições para esse evento gratuito, eu vou mandar um e-mail para você poder participar. Beleza? Então a gente se vê lá. Opa, opa, opa. Isso, legal. Você vê que já tá com um sonzinho mais assim, mais consistente, mais aparente mesmo, sabe assim? Quando a gente ouve o som do violino, assim, pelo menos no nosso imaginário, a gente não pensa nesse som assim, né? A gente não pensa nesse som desse jeito, quando a gente imagina como é o som do violino. A gente pensa no. A gente ouve esse som, assim, na cabeça tem que sair esse som, né? Então, ainda, óbvio que não vai sair ainda esse som limpo, bonito, tudo mais, mas tem que chegar o mais próximo disso. E o mais próximo disso é o arco que, assim, tudo que faz de som é esse cara, o arco que manda no som. Então, é muito importante realmente, assim, usar mais arco. Agora, uma outra coisa que também está atrelada a isso, além da velocidade do arco e da divisão do arco, é a pressão, que é realmente fazer com que essa mesma pressão que acontece aqui no talão, né, tenha lá na ponta, que não tem naturalmente, então tem que usar o indicadorzinho aqui para conseguir essa pressão. Tem um exercício que eu quero que você faça nos próximos dias, assim, vai ajudar um pouco nessa questão de movimentação do arco e de pressão para chegar até lá na ponta. A gente vai exagerar um pouco para depois. É horrível, esse exercício é horrível. Não sei se eu já vi, se você já viu, se eu já falei sobre isso, mas é um exercício horrível de se fazer. Já estou adiantando. Mas é importante fazer porque ele ajuda Meus muito. 20 que lutem. Surdina, surdina. Não, ele ajuda muito nessa questão da pressão do arco. Qual que vai ser o seu exercício? Você vai fazer cada corda 2 vezes, só que você vai fazer isso de uma forma que não sai o som da corda.
como que a gente faz isso? Se o seu microfone estiver muito alto aí, seu fone pode baixar um pouquinho. Mas você vai começar lá do talão e vai até a ponta sem deixar o arco parar, só que dessa forma. Você vê que eu não tô fazendo assim, né, para forçar. É só um indicador. Então, daqui começa é mais fácil, porque ele já é pesado. Mas daqui para frente precisa muito do indicador. Você vai ver quanto você precisa do indicador para isso. Para levar até lá, sem sair em nenhum momento o som da corda. Entendeu? Então você vai e vai voltar depois. Depois você vai na corda ré. E volta. Sempre tentando manter o ombro relaxado. É só o indicador. Você vai ver que o indicador usa demais nesse exercício. Experimenta aí um pouquinho na corda sol. Você vai ver que outra coisa que acontece e não pode acontecer é que você vai estar tocando e vai dar umas travadas assim no ar. Não pode acontecer isso também. Tem que ser um movimento linear, sem travar e sem sair o som da corda. Vai lá. Eu acho que assim, tocar errado, acho que eu vou ter facilidade. Capaz de eu ter facilidade, vamos ver. Você vai falar assim, olha só isso. Eu tô ouvindo só o sol aqui. Só ouvindo a nota sol o tempo todo. É mais do que isso. Mais. É mais do que isso. Você tá ouvindo só. Exato, você tá quase conseguindo chegar no ponto que eu quero. Então você vê o tanto de pressão que é possível o violino suportar. Você vê, você tá apertando aí, tá tentando fazer errado e ainda assim tá saindo o som sol, da corda sol. Esse é o som que deveria sair quando você tá tocando. Esse som. Não com os ruídos, né? Mas com essa pressão. Esse sol. Pode aí tentar para chegar no extrapolar. Isso, boa, boa. Ainda saiu um solzinho ali no meio, mas já foi melhor. Eu vi. Será que o meu... Não, tá bom. Sem essa curvinha, manter a curvinha, a mesma parada, tal. É tudo a questão do indicador. É o indicador. Melhor, agora foi melhor. Agora, experimenta, faz uma vez para baixo e depois sobe de novo o arco na corda sol. Isso. Você tá sendo... Isso. E não deixa travar, não deixa ele dar essa travada, de novo. Não. Lembra que, apesar da gente estar exagerando, fazendo um excesso de contato, ainda existe aquela relação de estar chegando perto do talão, tem que aliviar um pouquinho, porque senão fica muito pesado, né? É por isso que travou. Exato, exato. Isso, mas foi melhor, foi melhor. Agora, só pra gente sentir um pouco disso, tenta tocar de novo a música normal, mas com mais pressão no arco, não igual essa pressão que você tocou agora, mas tentando, assim, usar isso que a gente está fazendo agora, diminuir um pouquinho a pressão, né, tal, mas com o máximo de pressão possível que o seu violino suporta. Isso. Você vê que a questão, óbvio, a gente trabalhando dessa forma, com esse ruído, esse exercício de ruído, ele dá o exagero, né? É igual se você aumentasse o máximo o volume do aparelho aí, né? Mas aí você vai lá e depois você pode controlar. Depois que você já sabe qual que é o máximo, você pode vir e reduzir um pouquinho para chegar nesse limite, sabe assim? A gente sempre quer chegar no violino no máximo possível. Então, se esse aqui é muito,
Então tira um pouquinho só, mas... Ó. Tá vendo? O arco não descola em nenhum momento, não tem como. Com essa pressão não tem como. Aí quando eu toco... Ó, tá no limite, sabe? Ó. Sabe? No máximo possível do limite para sobressair esse ruído. Então, o máximo. Porque aí, dessa forma, não acontece em nenhum ponto do arco pular ou de sair um som falhado, sabe? Não tem como. Porque você tá realmente com o arco grudado na corda. Então, e você viu que realmente pode usar muito aí do indicador antes de sair o ruído. Por isso que é importante. Então, faça esse exercício assim. Sempre que for tocar, antes de começar a tocar, 2 vezes em cada corda. Tem bastante cuidado para não deixar assim também. Não adianta fazer assim, vou fazer, beleza, aí faz assim. Com o arco muito lento. O arco muito lento também não dá para fazer. Então. Beleza. Não pode travar. Então, sabe, você tem que ir começando a criar uma memória assim de como isso funciona para sair dessa forma. Porque aí quando você conseguir fazer isso lisinho, quer dizer, lisinho assim, né? É ruim de ouvir, mas com arco liso, né? Então, isso você vai ter controlado. Você vai falar, opa, cheguei no maximão de todos aqui. Agora, volta um pouquinho. E aí, na hora de tocar, libera bastante o movimento do arco. Mas com essa pressão, não pode deixar ficar assim. Que aí não fica o som do violino. Então, com essa pressão... Sempre muito contato, assim, do arco com a corda e sempre muito arco. Não, assim, tem pessoas que, às vezes eu falo, diminui um pouco o tanto de arco que tá usando, ficou mais controlado a região, tal, assim. Mas você tem bem a noção das regiões do arco e só ainda tá um pouquinho, assim, curto o movimento. Então pode aumentar. No seu caso, pode aumentar realmente essa amplitude do movimento e com um pouquinho mais desse controle do peso do arco, sabe? Mais na corda mesmo. Beleza? Isso, assim, já tá muito bom já. O que você tá fazendo hoje já tá muito legal. Então, assim, de afinação tá quase tudo bom, assim. Óbvio que, uma hora ou outra cai um dedinho errado ali e tal. Então é importante dar aquela estudada na escala de sol maior, né? Organizando os dedos bonitinho, que a gente já passou disso, né? Lá no outro módulo antes. Então, organizar isso, né? Para que os dedos fiquem sempre no lugar. Mas, no geral, tá afinado. Não é uma parada que, não, eu tô com um problema aqui e sei lá o que e tal. No geral, tá afinado. No geral, você tem um bom controle de arco, só precisa soltar mais, assim, a amplitude. A postura tá legal, tá bacana. Você não fica levantando tanto os dedos, que também é importante, assim. Ainda levanta um pouquinho. Mas, assim, não tá... Tô focando nisso. Exato, Como eu exato. falei, é difícil tirar o vício, né? Aham. Então, assim, são coisas que você tem já bastante positivas para pouco tempo, para 6 meses assim, de estudo de verdade. Mas ainda tem coisas para melhorar que vão mudar muito ainda. Tipo, essa é a diferença de tocar mais ou menos e de tocar bem. É você conseguir produzir esse som. Só que é um som que demora para ser produzido. Eu até passei no último plantão de dúvidas, eu até passei o videozinho do David Garrett falando que esse som bonito mesmo, assim, aquele som que a gente imagina no violino, é 2, 3 anos de estudo pra gente conseguir ter esse som, sabe, legal, assim. E não é 2, 3 anos tocando, é 2, 3 anos de estudo. Então, assim, não adianta você falar, não, mas eu toco desde de março do outro ano. Não, é 2, 3 anos de estudo. Eu tenho que contar que eu estou estudando há 6 meses. Porque é o que você tá fazendo. Antes disso, você tava tocando. Óbvio que assim, tem uma experiência de antes? Tive uma Tem. noção, tive uma Não, noção. não se apaga isso.
Mas não era uma coisa tátil, assim, não era uma parada que você sabia o que você estava fazendo, que você sabia qual que era, assim, por que que você estava fazendo aquilo, sabe? Então agora que realmente você está tendo essa noção. E você acabou de entrar nessa etapa praticamente, porque você entrou na escala de Sol maior, que é a primeira escala que a gente vê depois daquela fase inicial, e é onde começa a conscientização do negócio. É onde começa a ter a consciência do processo. Então você ainda está, assim, você passou do iniciante, está na conscientização. Você está no segundo estágio, assim, ainda. Então é muito pouco ainda em relação à evolução total, mas você fez isso em 6 meses. Então 6 meses é um tempo bom para isso. Não tá tão ruim. Exato, exato. Então agora é conscientizar disso que a gente falou hoje aqui, entender mais sobre essa movimentação do arco, que é o principal. E depois, sim, aí depois a gente vai ter, você sempre vai estar ainda em contato comigo, pode mandar os vídeos tocando, tal, e aí eu vou ver essa evolução acontecendo. Quando chegar no ponto que, porque hoje você está assim, de notas, está funcionando, mas de arco ainda pode ser melhor para chegar no mesmo nível, sabe? Mão direita e mão esquerda. Quando chegar no mesmo nível, aí a gente começa a subir um pouquinho mais de cada um com novas coisas. Então, nesse momento, o foco tem que ser nessa movimentação do arco mais amplo e com mais consistência realmente na corda. Beleza? Beleza. E com Amei, isso a viu? gente encerra a nossa aula de hoje. Muito, muito obrigada. Amei. Eu que agradeço, Cris. Vou pôr em prática, viu? Beleza. Faz esse exercício é horrível de fazer, mas ajuda muito. Esse exercício do ruído, sabe? Assim, uma vez me passaram, muito tempo atrás, quem me passou foi o Cláudio, que era meu professor, né? Cláudio Cruz. E de início também era muito difícil para mim conseguir fazer ele sair, assim. É normal, todo mundo sente essa dificuldade. Porque o arco tá leve demais, ele tá flutuando na corda. E não é para ser flutuando na corda, ele tem que estar sempre ali, sabe, raspando mesmo, não raspando do som raspado, mas tem que estar sempre, sabe, grudado na corda. Isso é muito Uma importante. pressão maior. Exato. Então, é só trabalhar realmente dessa forma. Aí você vai ver a evolução aos pouquinhos, assim, nos próximos dias você vai ver que vai mudar um pouco da sua característica de som, assim, real do violino. Tá bom. Muito Beleza? obrigada. Aí qualquer dúvida, aquele mesmo esquema, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, só mandar mensagem para mim lá no privado, ou pelo suporte lá, né, da plataforma. E aí, pronto. Aí a gente se fala novamente. Então qualquer correção, qualquer coisa, é só mandar. Obrigada. Nada, Cris. Bons estudos, velho.